O barulho da tranca no banheiro cortou o silêncio como um bisturi. Da nuvem de vapor, saiu um convidado inesperado, um monólito de músculos e indiferença esculpida. Ele lançou a Leonardo um olhar desprovido de qualquer interesse e disse preguiçosamente, dirigindo-se a Sofia: "Por que ele está olhando assim, querida? Seu irmão, esse aleijado, está insatisfeito com alguma coisa?" "Eu não sou irmão." A voz de Leonardo soou seca, como o estalar de madeira seca. "Eu sou quem paga por esse circo, o marido legítimo. Embora, aparentemente, as formalidades não importem para ninguém aqui." Os olhos do atleta arregalaram-se por um instante, deslizando do coxo, apoiado nas muletas, Leonardo, para o sorriso de escárnio de Sofia. "Agora eu vou desaparecer", continuou Leonardo, e em sua voz não havia rastro de raiva, apenas um vazio ecoante. "E vocês, sintam-se à vontade, exatamente na medida em que ela permitir." Voltando-se, ele arrastou com esforço seu corpo mutilado até o armário. Arrumar as coisas, que antes levaria 5 minutos, transformou-se numa tortura humilhante de 1 hora. Sofia e seu novo acompanhante, não querendo ser testemunhas desse espetáculo lastimável, desapareceram, batendo a porta. Quando a mala estava cheia, Leonardo lançou um último olhar às paredes, impregnadas de mentiras. As chaves debaixo do tapete. O telefone na mochila, desligado. Ele não pretendia falar mais com ninguém. Nunca mais. O metrô, a estação de trem, e depois, o caixão chacoalhante e barulhento de um ônibus suburbano, levando-o para longe do mausoléu de concreto de suas ambições desmoronadas. Adeus, Moscou. Adeus, ilusão. Olá, pântano, de onde ele outrora escapou com tanta fúria. Embora não. Ele não voltaria. Para quê? Para afogar-se lentamente em álcool, como seu pai? Para se tornar motivo de escárnio para todos que secretamente esperavam por sua queda? Eles esperaram. Eles tinham razão. Não. Ele desceria antes. Lá na frente, uma faixa escura de floresta. Encontraria um galho mais forte. Um laço poderia ser feito com o cinto da mala. E assim ele fez. Saiu do ônibus no meio dos campos infinitos e cocheou até a beira da floresta. O tempo, como que por maldição, estava ironicamente lindo. O sol, um olho dourado impiedoso, o chilrear dos pássaros, trilha sonora para a felicidade alheia. Numa hora dessas, mesmo o aleijado mais destroçado quer acreditar. Nem que seja no grande nada. Deitar-se nessa encosta aquecida pelo sol, inalar o ar picante, impregnado de vida, e adormecer. Simplesmente dissolver-se. Mergulhar na escuridão bem-aventurada, da qual não há retorno. E ele adormeceu. Pela primeira vez em muitos meses, sem comprimidos e pesadelos. O sono foi profundo, como um túmulo. "Ei!" Uma voz insistente, como um cinzel, cravava-se em sua consciência. "Ei, errante! Acorde!" Ele sentiu um tapa forte na bochecha. Não queria abrir os olhos. Queria afundar-se novamente na escuridão acolhedora. E então seu mundo explodiu. Água gelada caiu sobre ele, queimando a pele com milhares de agulhas. Ele gritou e sentou-se, ofegando convulsivamente. Ao redor, os crepúsculos arroxeados se adensavam. Diante dele, estava uma mulher de idade indefinida, robusta, de cabelos grisalhos, num simples agasalho esportivo. "A senhora, o que está fazendo?" arquejou Leonardo, tentando focar o olhar. "Acordou? Ótimo", respondeu ela vigorosamente, ignorando completamente sua pergunta. "Levante-se, pegue suas bengalas, e vamos." Obedecendo à sua autoridade inexplicável, Leonardo levantou-se. As pernas estavam dormentes e quase não obedeciam. E então, aquilo o atingiu. Toda aquela situação absurda, aquela velha estranha arrastando-o para o desconhecido. "Ao diabo!" rugiu ele, jogando a muleta para longe. "Quem pediu para a senhora me tocar?" A mochila voou na grama. Ele gritava alguma coisa, gesticulava, liberando todo o veneno,
e toda a dor de dentro de si. Depois, jogou a segunda muleta e, incapaz de ficar de pé, desabou no chão. Cobrindo o rosto com as mãos, ele soluçou. Baixo, lamentavelmente, como uma criança perdida. Pronto, pronto. A mulher se aproximou novamente, passou-lhe as muletas, pegou a mochila, tirou um lenço e, como a uma criança, enxugou seu rosto molhado. Venha, querido. O sol vai se pôr completamente em breve. Ele não resistiu mais. Todas as forças morais e físicas haviam se esgotado. Ele a seguia, como um bezerro na corda, sem fazer perguntas. Eles caminharam por uma eternidade. Pela floresta, pelo campo, na escuridão que se adensava. Ela o guiava com segurança, avisando sobre raízes e buracos. Finalmente, chegaram a algum tipo de vila de casas de campo, parecida com um fantasma. Apenas na guarita perto do portão ardia uma luz fraca. Um cão saiu ao encontro deles, latindo. "Max, são amigos!" gritou a mulher. E o cão, abanando o rabo, correu até ela. Ela trocou algumas palavras com o guarda grisalho, parecido com um gnomo da floresta, e eles continuaram pela alameda escura. Nenhuma luzinha nas janelas. A casa deles era a última, perto da floresta. "Espere aqui. Eu vou dizer ao Max que não estou sozinha. Ele não gosta de surpresas." Leonardo mal teve tempo de responder, quando um enorme Doberman saiu da casa iluminada com um latido ensurdecedor. Leonardo instintivamente ergueu a muleta à sua frente, mas o cão parou a poucos metros, aspirando ruidosamente o ar pelas narinas. "Max, não assuste o convidado", ouviu-se a voz de sua salvadora. "Entrem, não tenham medo. Ele só está mostrando como é um guarda feroz." A casa cheirava a ervas e madeira. Era uma espécie de cápsula do tempo, que o lembrou da casinha de sua avó, a única pessoa que o amou. A dona da casa, a quem ele mentalmente apelidou de Dona Maria, alimentou o cão, e depois colocou diante de Leonardo um prato de massa fumegante. Ele comeu com a avidez de um predador, sem notar nada ao redor. Depois, houve chá com geleia. Dona Maria sentou-se em frente e sorriu em silêncio. Ela não fez perguntas. Na casa via-se um bem-estar passado, mas agora tudo parecia modesto, embora bem cuidado. "Venha, hora de dormir." A mão dela tocou seu ombro. Ela o levou a um quarto pequeno com saída independente para o jardim. A cama estava limpa e cheirava a lavanda. Hotel para almas quebradas. A última ideia passou por sua mente, antes que ele caísse na escuridão sem fundo. O despertar foi suave. Um raio de sol lhe fazia cócegas no rosto. Na casa reinava um silêncio incomum. Ele se vestiu e saiu para o jardim. Bem na porta havia um terraço aconchegante com poltronas de vime e um sofá pequeno. Mas o silêncio revelou-se um engano. Um ensurdecedor coro de pássaros o substituía. Leonardo sentou-se na poltrona e fechou os olhos, mergulhando nesse mar sonoro. "Ah, aí está você." A voz alegre de Dona Maria o arrancou da nirvana. "Bom dia, vamos fazer exercício." "Exercício?" admirou-se Leonardo. Eles saíram para a área atrás da casa. Lá, no tapete de yoga, Max estava sentado com ar importante. Dona Maria indicou a Leonardo o segundo tapete. Eu sou deficiente", começou ele. "Eu sei, e eu sou uma velha excêntrica. Mas acredite, precisa ser assim. Vamos, não discuta." Nos 30 minutos seguintes, eles praticaram algum ritual peculiar, uma mistura de ginástica e yoga. O mais surpreendente foi Max. O Doberman cor de chocolate com uma graça incrível repetia os movimentos da dona, o que provocava em Leonardo um riso involuntário. No café da manhã, depois do café delicioso feito na turca, Leonardo disse: "Estou muito grato à senhora, mas acho que preciso ir." "E para onde você vai?" perguntou Dona Maria calmamente. "Não sei", respondeu ele honestamente. "Nós nem nos apresentamos. Eu sou Leonardo. Eu sou Dona Maria, e esse pedinte se chama Max." "Leonardo Zagorski." Ele se apresentou.
Pode me chamar simplesmente de fracassado. Eu mereço totalmente isso. Dona Maria riu. Quantos anos você tem, jovem? 28. Por acaso se rotula assim com essa idade? O que a senhora quer de mim, afinal? Por que a senhora me salvou? E o que você acha? Se eu vejo um jovem deitado inconsciente no campo pela segunda noite consecutiva, devo simplesmente passar? Segunda noite? Leonardo não entendeu. Como assim? Que dia é hoje? Perguntou ela. Ele meteu a mão no bolso. A passagem do ônibus, 20 de junho. Hoje é 22, disse Dona Maria. Acontece. Por causa de estresse forte. O senhor é médico? Quase. Neurologista. Meu juramento não me permite passar direto. E depois que você voltou a si, primeiro ficou agitado, depois caiu em apatia. Eu entendi que não podia deixá-lo sozinho. Então, o que a senhora quer? Perguntou Leonardo, sentindo que algo mudava dentro dele. Eu quero que você me conte sobre você. Entende, Leonardo? Tenho um quarto livre, e quem já sofreu um naufrágio reconhece bem os companheiros de infortúnio. Viva aqui, até se recuperar. Ele ficou em silêncio, olhando para seus olhos bondosos e um pouco tristes. Obrigado. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. As lágrimas o sufocavam. Naquela noite, uma tempestade se desencadeou. O céu rugia e lançava raios. A casa tremia. Nem Leonardo nem Dona Maria conseguiam dormir. Eles sentaram na cozinha, olhando para a escuridão furiosa. Conte-me sua história, pediu ela. E ele contou. Tudo. Sobre a fuga da vila miserável, sobre o mosteiro, sobre o trabalho com cães, sobre a faculdade de direito e a ascensão vertiginosa em Moscou, sobre Sofia, que não era amor, mas sim uma predadora, que o transformou num caixa eletrônico ambulante, sobre o acidente que destruiu tudo, sobre a humilhação no trabalho, sobre a crueldade dela, sobre o homem estranho no apartamento deles, sobre as palavras terríveis dela, que o filho talvez não fosse dele, sobre como ele fez as malas e foi morrer. Quando ele terminou, lá fora a tempestade ainda rugia. Sim, a história não é alegre, disse Dona Maria, mas não é motivo para acertar as contas com a vida. Acredite em mim. E a senhora? Perguntou Leonardo. A senhora, parece-me, também não tem tudo fácil. E então, ela contou sua história. Sobre a morte do marido amado, um cirurgião famoso, sobre a solidão que a envolveu, como um sudário, e sobre a neta, que apareceu de repente depois de muitos anos, adulta, bonita, prestes a casar. Como seu coração se alegrou, como ela redescobriu o sentido da vida. E depois a neta, olhando-a nos olhos com uma súplica angelical, pediu para passar o apartamento para o nome dela. Supostamente, para evitar impostos depois. Bem, a senhora entende. E ela, cega de amor, assinou a doação. E então, voltando da casa de campo no outono, ela não conseguiu abrir a porta de seu apartamento. A fechadura era outra, e no escritório lhe disseram que ela havia vendido a moradia. Um AVC, hospital, e o vazio. A neta desapareceu. Os telefones ficaram mudos. Descobriu-se que simplesmente a haviam enganado, jogando-a na rua. Agora ela vive aqui, nesta velha casa de campo, que em breve será demolida, porque algum construtor está comprando as terras. Dona Maria. Leonardo até se levantou um pouco, apoiando-se na mesa. A senhora acabou de me devolver a vida, no sentido literal e figurado. Prometo à senhora. Está ouvindo? Prometo que farei tudo para ajudar a senhora. Pela primeira vez em muito tempo, ele riu, leve e livremente. Ele perdeu tudo, exceto o principal, aquilo que ninguém podia tirar. Seu conhecimento, seu cérebro. Ele era advogado, e ele devolveria a essa mulher a casa dela. No dia seguinte, Leonardo já era outra pessoa. Ele foi à cidade, pagou a internet, pegou o notebook e mergulhou no trabalho. Ele era como um caçador que encontrou um rastro. Ele descobriu que no contrato de doação figurava uma certa moça,
que nunca fora sua neta. Era uma golpista profissional que encenara todo um espetáculo. E após a doação, o apartamento fora imediatamente revendido a uma pessoa interposta. Um esquema clássico. Isso significa, explicava ele a Dona Maria chocada, que sua neta verdadeira não tem nada a ver com isso. Ela, muito provavelmente, nem sabe da existência da senhora. Nos olhos da mulher acendeu-se tanta alegria que Leonardo entendeu. Ele estava no caminho certo. Começou um longo processo judicial. Leonardo trabalhou como um obcecado. Ele encontrou testemunhas, reuniu certidões, escreveu uma denúncia ao Ministério Público. Após alguns meses, o tribunal declarou ambos os negócios jurídicos nulos. O apartamento voltou para Dona Maria. Mas Leonardo foi além. Ele encontrou sua neta verdadeira nas redes sociais, morando no Canadá. Eles se conectaram por videochamada. Dona Maria chorava de felicidade, olhando para a tela do smartphone, que Leonardo a ensinara a usar. No final do outono, Leonardo já conseguia andar sem muletas. Ele alugou um quartinho minúsculo e abriu sua consultoria jurídica virtual. Os negócios prosperaram, especialmente depois que ele ganhou uma ação coletiva contra o mesmo construtor que tentava tomar a vila de casas de campo. Ele visitava Dona Maria frequentemente em seu apartamento na cidade. Eles se tornaram uma verdadeira família, e então, num dia de verão, ele vestiu seu melhor terno e foi ao endereço antigo. Quem abriu a porta foi Sofia. Emagrecida, engordada, com um olhar apagado. Ela nem o reconheceu de imediato. Minha visão piorou muito depois do parto, explicou ela. Na sala, um garotinho engatinhava pelo tapete, de forma não natural, com dificuldade. Ele tem paralisia cerebral, Sofia disse indiferente. Não consegue andar. Leonardo se aproximou e pegou o menino nos braços. A criança olhou para ele e de repente sorriu. E nesse sorriso, Leonardo viu algo tão familiar que sua respiração ficou presa. Ele é meu? Perguntou a Sofia. Não sei. Ela encolheu os ombros. Que diferença faz? Mas para Leonardo, fazia diferença. Ele os levou embora e os levou para Dona Maria. Esta, examinando a criança, deu seu veredicto. Precisa de cirurgia. E não apenas uma, mas há chances. No ano seguinte, os dois, Leonardo e Dona Maria, cuidaram do pequeno Pedro. Leonardo se divorciou de Sofia e obteve oficialmente a guarda do filho. Ele não se importava se era seu sangue ou não. Este pequeno e resiliente ser humano era seu filho. Seu escritório de advocacia prosperava. Ele abriu um pequeno centro médico privado, onde Dona Maria trabalhava com prazer em tempo parcial. Os três, Leonardo, Dona Maria e o pequeno Pedro, que já começava a dar os primeiros passos, tornaram-se uma família verdadeira e unida. Certa vez, para o jantar, Dona Maria convidou uma jovem, neta de uma colega sua. Ela também tinha um destino difícil. O nome dela era Alice. Ela sentou-se à mesa, sorriu timidamente para Leonardo e comeu com deleite a torta de maçã que Dona Maria assara. E a esperta senhora olhou para eles e sorriu com seu sorriso sábio, conhecido apenas por ela.